E nós acabamos de ler juntos João, capítulo 4, do versículo 31 ao versículo 36. E nesse trecho da palavra de Deus, Jesus está falando sobre um assunto muito querido para todos nós. Mais querido para uns do que para outros, mas um assunto muito querido. Ele está falando sobre comida, sobre alimento. E comida é algo, é um vício do ser humano. É um vício que se a gente não comer, a gente morre. Então, literalmente, é algo que todo mundo entende. Mas esse termo de comida que ele fala está se referindo a alimento. Né? No versículo 34, ele diz assim: Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, essa palavra comida, ela significa alimento, ela significa aquilo que nutre, aquilo que dá força, aquilo que dá vigor. Para que a gente possa crescer, ter força, ter saúde, é preciso ter alimento. Sem alimento, mais cedo ou mais tarde, a gente morre. Né? A gente não vai morrer se passar meia hora sem comer, eu lhe asseguro isso. Tá? Mas já foi comprovado cientificamente que alguém em condições normais de saúde pode passar até 50 dias sem ingerir nada, a não ser água. Você ficar 50 dias sem água, você não chega a 50 dias, você morre bem antes. Mas se você passar 50 dias sem comer nada, só bebendo água, mas sem alimentar, sem nutrir mais nada, o corpo é capaz disso, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Jesus passou 40 dias no deserto, mas é possível. Há relatos, vários relatos de pessoas que fizeram isso propositalmente ou forçosamente, mas alimento. Mas a gente não pode passar tempos indefinidos sem alimento. E nem todo alimento é igual a outro. Existem alimentos bons, existem alimentos ruins. Para você ter uma saúde física, robusta, boa, se nutrir, se alimentar, alimentos como ovo é muito bom, coco é muito bom, abacate é muito bom, gordura animal é muito bom. Qualquer dúvida, fala com o irmão Manuel lá atrás, ele vai abrir uma sessão de consulta para quem quiser estar interessado. Mas esses são alimentos bons. Existem alimentos ruins. O açúcar é muito ruim, gordura trans é muito ruim, infelizmente sorvete é muito ruim, massas em geral é muito ruim, lasanha, pizza, macarronada, esse tipo de coisa, geralmente é muito ruim, infelizmente. Mas existem alimentos bons e alimentos ruins que nós podemos ingerir. E o nosso corpo precisa de bons alimentos e o nosso corpo espiritual. O nosso espírito igualmente precisa de alimento, de comida. Assim como o corpo fica fraco, doente e não cresce, o nosso espírito também fica fraco, doente e não cresce se nós não alimentarmos bem o nosso espírito. Então, se você é salvo, você tem um espírito. Se você não é salvo, aquela pessoa que nunca nasceu de novo, não tem um espírito. Todos nós nascemos corpo e alma. O espírito permanece morto até o momento em que nós ouvimos, entendemos e aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo. E nós, como Jesus Cristo falou, nós nascemos de novo. Aquele nascer de novo é o espírito que nasce de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, Jesus falou. Então, o novo nascimento nos traz uma dimensão espiritual, um corpo espiritual, que outrora estava morto. Mas uma vez que nós temos esse corpo, nós precisamos nutri-lo da mesma forma que nós nutrimos o nosso corpo físico. Então é bem possível que o seu corpo espiritual possa estar anêmico, abatido, fraco, se não estiver sendo alimentado da forma correta. Então Jesus aqui, ele está falando no relato aqui que ele precisava de uma certa comida. No versículo 31 nós lemos: entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi, come. Eles trouxeram para ele, a gente não vê isso, mas no texto original trouxeram pizza para ele. Eu estou brincando, mas trouxeram alimento para ele e disseram, olha, Rabi, come. Já era meio-dia, era do almoço, então, coma. E lá no versículo 34 ele fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Jesus falou, olha, eu preciso me alimentar, mas eu não quero esse alimento físico, eu estou me referindo a um outro tipo de alimento. A minha comida, meu alimento, ele falou, é outra coisa. Mas se Jesus precisava desta comida, se Jesus precisava deste alimento, nós igualmente, e mais ainda, precisamos deste alimento que Jesus está aqui se referindo. Os discípulos não sabiam do que ele falava. A gente lê no versículo 32. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eles vieram com pizza, Jesus falou, eu não quero isso, a comida que eu preciso, a comida que eu tenho, vocês não conhecem. E tem muito crente no mundo hoje que não conhece, que não sabe, igualmente como os discípulos, que comida é essa que Jesus está falando. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Agora, quando esses mesmos discípulos provaram esta comida, eles foram transformados. Esses discípulos que provaram esse alimento que Jesus se referia aqui, eles mudaram o mundo, colocaram o mundo de ponta cabeça, incendiaram o mundo com o Evangelho e deram suas vidas por esta causa. Tudo como resultado deste alimento espiritual que eles vieram a conhecer. Não conheciam nesse momento. Jesus falou, não conheceis, mas vieram sim a conhecer. Esta comida, esse alimento que Jesus fala, ela pode transformar vidas. Ela pode transformar a sua vida. Muitos não querem esse alimento porque não querem a transformação para fazer a vontade de Deus. Mas entenda o seguinte, até alguém está fazendo aquilo para qual Deus o criou, ele nunca encontrará felicidade ou satisfação fora da vontade de Deus. Você pode buscar, você pode correr atrás, você pode obter, você pode colecionar o que você quiser, acumular o que você quiser, agregar o que você quiser, mas até você estiver fazendo o que Deus criou você para fazer, tudo aquilo vai ser vazio, tudo aquilo vai ser vão, tudo aquilo vai ser como areia na boca, vai ser água que não tira sede, alimento que não sacia fome. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Então, esse alimento é muito importante. Existem pessoas que espiritualmente estão doentes, anêmicas, fracas, justamente por esse motivo. Porque não estão consumindo, não estão se alimentando, não estão comendo esta comida que Jesus está aqui falando. Todo mundo sabe que quando você fica doente, um dos primeiros sintomas é que você perde o seu apetite. Você fica sem fome. Quando alguém não come os seus usuais 3 pratos fundos de feijão com arroz, macarrão, jabá e farinha, a pessoa pergunta, só comeu um prato, está doente. Todo mundo estranha quando alguém perde o apetite. Por quê? Porque é um sinal de alguma coisa está errada. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando você está espiritualmente anêmico, fraco, doente, vai lhe faltar apetite. Vai lhe faltar apetite desse alimento, dessa comida espiritual. Assim como você está doente fisicamente, vai lhe faltar apetite para o alimento físico. Quando você está doente espiritualmente, vai lhe faltar apetite, vai lhe faltar vontade deste alimento espiritual. Você vai se sentir cheio, sem fome, enfadado. Que é um sinal, é um indicativo de que algo está errado. Se o seu espírito está com fastio, se o seu espírito está sem fome, sem apetite, algo está errado. Não é normal uma pessoa saudável não ter apetite na hora e na medida certa, claro, mas ter apetite. Como então se alimentar espiritualmente? Nós vamos ver que alimento é esse. Quando você se alimenta espiritualmente, você passa a ter apetite pelas coisas espirituais. E aí você ou quebra um ciclo vicioso, ou você inicia um ciclo virtuoso. Quanto mais você se alimenta espiritualmente, você vai ficar mais forte, mais saudável, mais robusto, o que vai lhe dar mais vontade, mais apetite pelas coisas de Deus. Vai inverter o quadro. Mas temos que começar em algum lugar. Quando você inverte o quadro, não vai ser difícil ou enfadonho fazer as coisas de Deus.
Vir para o culto não vai ser uma tarefa árdua. Pegar sua Bíblia e ler não vai ser uma tortura diária. Para você passar tempo com Deus de oração, não vai ser algo que você tenta evitar e fazer justificativas. Vai ser algo prazeroso, algo que vai trazer vontade, vai dar apetite, você vai querer fazer aquilo. Mas precisamos nos alimentar desta comida que os discípulos não conheciam, mas que eles vieram a conhecer. Vamos ver então, primeiramente, que alimento era esse. Versículo 34. A minha comida, Jesus falou, é fazer a vontade daquele que me enviou. Ok, que comida é essa? Que alimento é esse? Primeira coisa, quem foi que enviou Jesus? Deus Pai. E o mistério aí. E qual é a vontade daquele que enviou? Ou seja, qual é a vontade de Deus Pai? Bom, Mateus 28, versículo 19, nós temos a grande comissão, que diz assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a vontade de Deus Pai é que nós vamos, ide, não é para as pessoas vinde, é para nós ide. Ide, fazer discípulos, batizar e ensinar. Essa é a vontade do Pai. Segundo Pedro 3,19, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo, quer saber qual é a vontade de Deus? Ele não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. A vontade de Deus é que todos venham arrepender-se. Mateus 28, 19 está falando sobre a grande comissão, onde devemos ir para pregar o evangelho e fazer discípulos, e batizar e ensinar. Essa é a vontade do Pai. Lucas 15, versículo 10. Assim vos digo que há alegria, aonde? Diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. O que traz alegria na presença de Deus, o que traz satisfação no coração de Deus, a vontade de Deus é que almas sejam salvas. Esse é o propósito, esse é o motivo pelo qual Deus nos deixou aqui neste mundo. Quando você foi salvo, quando eu fui salvo, por que Deus não levou você embora para o céu? Ele não nos comprou, não nos redimiu, não nos adquiriu. Por que não leva a gente para o céu? Bom, por uma coisa seria um péssimo incentivo, né? A pessoa aceitar Cristo e cai morto. Você não vai conseguir muitas conversas desse jeito. Mas por que foi que Deus deixou a gente aqui na terra? Para ser feliz? Gente, nós podemos e seremos muito mais felizes no céu do que aqui na terra. Deus deixou a gente aqui no céu para ser feliz. Ele não quer que você seja triste, mas o motivo não foi para você ser feliz. O motivo não foi para você ficar rico. O motivo não foi para você fazer nada disso. O motivo não foi para você casar, ter filho, criança. Para vocês que têm filho aí, eu também tenho alguns, mas não se preocupem. Jesus falou que no céu não vai se tomar nem se dar em casamento. No céu ninguém vai ter filho. Por que Jesus veio? Por que Deus nos deixou aqui? Sabe para quê? Para ganhar almas. Para levar o evangelho para as pessoas. Pessoas como eu e você, que um dia alguém trouxe o evangelho para mim, alguém um dia levou o evangelho para você, e nós devemos replicar e levar o evangelho para os outros. Esse é o alimento que Jesus estava falando. Se você notar o contexto de João 4, logo antes de iniciar aqui, Jesus está fazendo o quê? Ele estava conversando com a mulher samaritana. Jesus a levou a Cristo, a levou a si mesmo. Jesus levou ela ao Evangelho. Jesus encontrou aquela mulher, pregou o Evangelho, ela foi salva. O contexto aqui é pregar o Evangelho. O contexto aqui é levar salvação. O contexto aqui é espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Esse é o contexto. Esse é o alimento que os discípulos não conheciam. Este é a comida espiritual. Jesus falou, a comida que eu tenho, é fazer a vontade do meu Pai. Ele acabava de fazer a vontade do Pai. E nota que a mulher samaritana não só aceitou a Cristo, mas ela saiu e pregou o Evangelho. Leia no relato, não faremos por questão de tempo, mas leia em João capítulo 4, ela foi salva e ela saiu e deu testemunho na cidade e muitos vieram e aceitaram o
evangelho da boca de Jesus. Por quê? Porque ela foi lá e falou dele. A comida, o alimento espiritual é justamente levar a verdade, levar a luz, levar o evangelho. Alimenta, nutre. É a comida que Jesus referiu. Nós só estamos na terra hoje. Nós só temos saúde hoje. Nós só temos como nos mantermos hoje. Nós só temos inteligência. Nós só temos tudo aquilo que Deus nos dá. É com um propósito. Com um alvo. Levar o evangelho. Você tem saúde? Deus lhe deu saúde para levar o evangelho. Você trabalha? Deus lhe deu esse trabalho e condições de tê-lo para você se manter sua família, para quê? Para vocês levar o evangelho. Para serem luz do mundo, sal da terra, pregar o evangelho, levar luz das trevas. Só isso. Não foi para você comprar um carro novo? Pode comprar. Não foi para uma casa nova? Pode comprar, não tem problema. Mas não é esse o motivo principal que Deus nos abençoa, que Deus nos mantém aqui. Você está se alimentando desse alimento? Você conhece essa comida que é fazer a vontade do meu Pai? E a vontade suprema do Pai é que todos venham a arrepender-se, é que todos venham a conhecer o Evangelho, é que todos venham a serem salvos, que nenhum se perca. E essa responsabilidade está incumbida em mim e em você. Ah, pastor, pensei que era coisa de pastor. Gente, eu sou crente há 27 anos. Eu sou pastor há uns 14. Eu sempre ganhei almas porque evangelizei, anos antes de ser pastor. O fato que hoje eu sou um ganhador de almas não tem nada a ver com o fato que eu sou um pastor. Eu sou um ganhador de almas porque eu sou um filho do Altíssimo, incumbido com a responsabilidade de levar as boas novas de Cristo para o mundo perdido. Pronto. E se você é salvo, se você é crente, se você tem Jesus no seu coração, se você nasceu de novo, chame o que você quiser, mas se você é nascido de novo, você tem uma responsabilidade pessoal de estar engajado em levar o Evangelho. De alguma forma, de alguma maneira. E se nós não estamos engajados neste esforço, então nós somos uma grande decepção para Deus. Decepção. Você vai estar perante Deus, perante Jesus, no tribunal de Cristo. Outra coisa, todo mundo está arrebatamento, né? Ou arrebatamento, vai ter as bodas. Mas antes das bodas vai ter o tribunal de Cristo, onde nós vamos prestar contas. Não adianta chegar lá e falar, Jesus, olha a casona que eu tinha, olha o carrão que eu tenho, olha o dinheiro que eu tenho no banco, olha quantas viagens que eu fiz, olha quanto diploma que eu tenho na parede, olha como eu fui importante, como eu fui querido e amado. Ele vai dizer, tá. Quantas almas? Quantas vezes você falou de mim? Com quem você compartilhou o Evangelho? Calma aí, deixa eu pensar aqui de uma coisa. Teve uma vez. Você passou décadas na terra. Por décadas eu te abençoei, te nutri, cuidei, livrei. Você tem que pensar quantas vezes. Se você for recepcionado no céu com as pessoas que você levou a Cristo, como é que vai ser? Você chega no céu, vai ter uma multidão lá, dizendo, muito obrigado. Obrigado por ter dado do seu tempo, obrigado por ter sacrificado do seu tempo, obrigado por ter sido obediente, obrigado que um dia você levou o Evangelho para mim, você bateu na minha porta, você me deu um panfleto, você falou comigo no ônibus, no trabalho, na escola, na faculdade. Muito obrigado. Você vai chegar lá tipo, cadê o povo? Pois é. Não pense que vai ser muito diferente disso, não. Olhe comigo. Para o versículo 35. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Pastor, tudo bem, ok. Eu quero esse alimento. Onde é que eu compro? No açougue? Eu vou aonde? Eu vou no supermercado? O Hiper vende? Bom, já que eu fiz propaganda, o Extra vende? O outro supermercado aí, o Gita Barbosa vende?
O Carrefour que vai abrir em Cruz Lamas vende? Eu estou esquecendo algum supermercado para ser justo. O Bom Dia vende? Pronto, vou fazer anúncio, quem sabe a gente ganha, né? Mas deixa pra lá. Mas entenda, onde é que eu vou, pastor, para comprar esse alimento? A gente compra ele pelo quilo, pelo pacote, pelo saco, como é que funciona isso? Que alimento é esse? Jesus explica, ele falou, levantai os vossos olhos. Ele falou, e vende as terras. Gente, abre o olho. Está a seu redor, você está no ônibus? Abre os olhos, tem gente ao seu redor. Veja bem, eu não estou aqui insinuando para ninguém ficar em pé no ônibus e começar a pregar. Eu acho que não é o melhor dos lugares. Mas você pode dar um panfleto para a pessoa do seu lado, para o cobrador, para o motorista. No táxi ou no Uber. Você pode dar um para ele. Você está no caixa do supermercado, no posto de gasolina, na loja. Já contei essa história, mas anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu estava no centro comprando, sei lá o que era, e o vendedor da loja, eu dei um panfleto para ele, não sei se foi uma semana, dei um panfleto para ele, e ele olhou e falou, não, minto, nada disso não, ninguém deu nada para ele não. Ele veio para mim como se fosse, pastor Roberto, eu te conheço, homem, liberdade é essa, pastor Roberto. Aí conversando, eu perguntei, você me conhece? Fazia pouco tempo que estava em Maceió, fazia mais ou menos um ano ou menos, né? Hoje, é claro, onde eu ando, sou reconhecido, né? mas entenda, reconhecido pelos maus motivos, né? Mas entenda, aí eu estranhei, você me conhece em algum lugar? Nós já nos encontramos, alguma coisa? Ele falou, não. Veio uma irmã da sua igreja e me deu esse panfleto aqui, ele mostrou um panfleto. Ele não sabia quem era, né? Então, está todos os irmãos, pastor, fui eu. Foi não. Então, alguém deu. Alguém ouviu e passou adiante. Então entenda, pastor, onde é que consigo esse alimento? Levantar os olhos. É só abrir os olhos, levantar os olhos, todo lugar que você vai. Sabe, nós fomos para evangelizar ontem, na rua, na calçada, nas portas, nas praças, no parque. Você não precisa ir muito longe, não. Você não precisa ir longe ou entrar em cadeias, hospitais. Pode ir em escolas. Eu já preguei em cadeia, já preguei em hospital, já preguei em escola, já preguei em rua, praça, telefone, no rádio amador. Estava nos Estados Unidos com um amigo meu, no rádio amador, usando uma frequência de rádio amador. Falei com um casal que estava lá no litoral de São Paulo. Eu estava, na época, perto de Chicago, nos Estados Unidos. Levei uma mulher a Cristo. Minto, não era mulher não, era o marido dela. Levei ele a Cristo e a mulher, depois fiquei sabendo, estava ouvindo tudo, orou também, acreditou e recebeu Cristo. Nunca os conheci. É só levantar os olhos. É só levantar os olhos e ver as terras que já estão brancas para a ceifa, estão prontas para a colheita. Quando a gente sai para evangelizar, perceba uma coisa. Tem pessoas no que a gente fala que elas não estão interessadas, não estão prontas. Outras pessoas estão prontas, estão maduras. E sempre antes de evangelizar, ora assim, Deus prepare corações. E a gente vê que tem pessoas que você fala, elas estão abertas, estão maduras, estão sedentas, elas querem ouvir, outras não. Pastor, como que a gente sabe? Você olha assim e você vê que a aura deles está... Não. Você faz o seguinte, você pergunta. Se a pessoa lhe der tempo, lhe der atenção e mostrar interesse, pronto, você vai adiante. Você vê que a pessoa está... eu tenho que ir aqui, eu preciso coçar meu pé, com licença. E dar uma desculpa esfarrapada. Ok, não chegou a sua hora, você não está pronto, Deus não preparou, você não está maduro ainda. Parte para a próxima pessoa, parte para a próxima oportunidade. Mas Deus prepara as pessoas, a ceifa está, a terra está branca para a ceifa, está no ponto. Vocês lembram? O Vale das Pitangas. Quem lembra o saudoso Vale das Pitangas? Pois é. Que maravilha. Tinha pitanga ali que estava o quê? No ponto. Outras não estavam. Como é que a gente sabe? A gente vai lá e puxa. Quando solta, quando cai, é porque está pronta. Se está verde, dura e está presa, não está pronto. Mas a terra está branca para a ceifa. É só a gente levantar os olhos e ver. Mas tem muito crente que faz isso, ó. Baixa os olhos. Baixa os olhos.
se ocupam com toda e qualquer outra atividade. Está sempre mais ocupado, está muito cansado, não tem tempo, blá, 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 blá. Qualquer desculpa. Sabe o que é isso? Isso é fazer o oposto de levantar os olhos. É você baixar os olhos. Não vou, não gosto, não quero, não tenho interesse, não sei fazer, não quero aprender e tem raiva de quem sabe. Sabe o que é isso? É baixar os olhos. Porque se você abrir os olhos, levantar os olhos, você vai ver ao seu redor. Está cheio, repleto de multidões e multidões de pessoas querendo ouvir o Evangelho. E sabe como é que eles vão ser alcançados? Um a um. Ou 2 a 2. Mas não pense você que nós vamos lotar o estádio Rei Pelé, juntar milhares de pessoas e pronto. Agora só daqui a 3 anos. Não. É um a um. Ontem, eu falei com 3 jovens e os 3 aceitaram Cristo. Literalmente no meio da rua. Depois eu falei com uma mãe, sentada na calçada. Foi uma. Aí eu falei com uma outra jovem, que se mudou para Maceió recentemente, de Canapi. Existe esse lugar? Canapi, interior agora? Pronto. Se mudou faz pouco tempo. Falei com ela. Um a um, gente. E esses 3 contatos que eu tive, foi dentro do espaço de 10 metros da mesma rua. Eu não precisei procurar muito. Foi só eu olhar, levantar e ver. Então, gente, estão ao nosso redor. Você não precisa caminhar quilômetros e quilômetros e horas para encontrar alguém entrando para receber o Evangelho. É só abrir o olho. É só levantar o olho. Eles estão ao redor de nós, a todo lugar. Mas nós temos que ir. Jesus falou, ide pregar o Evangelho. Ide fazer discípulos. Abre os olhos que a ceifa está branca para a colheita. Quantas pessoas morrem todos os dias sem Cristo? Quantas vidas não são resgatadas? Porque o povo de Deus anda com a cabeça baixa, com os olhos fechados. E esse é o alimento que Jesus falou, vocês não conhecem. Esse alimento que eu tenho, vocês não conhecem. É fazer a vontade do meu Pai. Ontem, 12 pessoas aqui da igreja, nós saímos e nós fizemos a vontade do nosso Pai. Nós pregamos o Evangelho. Nós espalhamos as boas novas. É alimento. Eu te garanto que os que saíram ontem, nós estamos mais fortes e alimentados espiritualmente. Porque é um alimento, é comida. Nutre. Dá força, da sabedoria, da inteligência. Lamentações, versículo 3, capítulo 3, versículo 51. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Aqui é o profeta Jeremias, que teve um ministério muito infeliz. O ministério dele foi pregar o fim, o exílio da nação. Daí o nome do livro, Lamentações. E ele falou aqui o seguinte, os meus olhos entristecem a minha alma. Quando nós saímos e nós abrimos os olhos, nós olhamos e nós vimos as multidões, as pessoas que precisam de Cristo, aquilo vai afetar e vai entristecer a sua alma. Tem muito crente que não é incomodado pelo fato de que pessoas estão morrendo diariamente, indo para uma eternidade sem Cristo, indo para o inferno. Não sei se chegou aqui no Brasil, mas semana passada o tal Papa falou, declarou que não existe inferno. Ok. Mal polêmica. Ele falou, não existe inferno. Ok. Depois você me explica direitinho, quando você estiver lá, como é que é essa coisa. Mas o fato da existência do inferno e que pessoas sem Cristo vão para lá, isso deve quebrantar e entristecer o nosso coração. E ele só não está quebrantado e entristecido o nosso coração, porque os nossos olhos não estão abertos e levantados, então não estão entristecendo a nossa alma.
Por isso que muito crente faz isso. Para quê? Eu não quero entristecer a minha alma. Lucas 10, versículo 2. Existe uma colheita sendo desperdiçada. Pessoas preparadas que não estão sendo salvas. Lucas 10, 2, Jesus falou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Gente, a seara está pronta, está madura, está morrendo no pé. O que falta é obreiro. É obreiro. Lá em casa, quem sabe, ali na Grota Santa, tem um pé de manga. Essa época do ano é muita manga. Muitas vezes estraga, porque cai, aí vai os bichos, comem, morrem, qualquer coisa. Sabe o que falta ali? Falta obreiro para colher tanta manga. Tem vezes você vai lá, é 20, 30 mangas que se perde em 1 ou 2 dias. Por quê? Porque eu não tenho tempo de... Algum voluntário para catar manga lá em casa, por favor. Você pode ficar com uma. Não, você pode ficar... Estou brincando. É isso que está falando. É uma colheita desperdiçada. Tem gente pronta, preparada, que querem ouvir o Evangelho. Poderiam ser salvos, mas falta obreiros. E esses obreiros vêm de onde? Dos espíritas, dos muçulmanos, do Sikh, do hindu, dos católicos. Se não for do povo de Deus, essa colheita vai se perder. E nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas. Além de passar fome. Essa falta de obreiro, sabe o que é? É anemia espiritual. Por falta deste alimento espiritual, que é fazer a vontade do Pai, que é levar o Evangelho e a luz e a verdade. Hebreus 5, versículo 14, rapidamente fala sobre essa anemia espiritual. O mantimento sólido é para os perfeitos. Essa palavra perfeito quer dizer completo. Para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Os que são crentes, que foram salvos, mas nunca deixaram de beber o leite. Eu tenho um neto, o Liam, tem 3 meses e meio. O bichinho só bebe leite. Nunca comeu uma pizza, nunca comeu uma manga madura, nunca comeu melancia no ponto, nunca comeu uma acarajé, só leite. Pois é. Agora imagine se o Liam cresce, ele está com 20 anos só no leite. Algo está errado. Tem muito crente que é salvo há 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos e nunca passa para o alimento sólido. Então só no leitinho. Não passam para o alimento sólido. O alimento sólido é para os perfeitos, é para os completos, é para os crescidos. Sabe por que não cresceram? Sabe por que não estão completos? Sabe por que não estão perfeitos? Estão só no leite. O versículo anterior, o 13, fala justamente sobre o leite. Gente, leite é importante. Inclusive, o leite materno é o melhor alimento do mundo. Leite materno. Mas chega uma hora, você tem que começar a comer outras coisas. Coitado da mãe. Coitado da mãe. Uma mãe com 20 anos, 30 anos e ainda leite materno. Sai para lá. Alimento sólido. Muita gente se alimenta do alimento errado. Só come o famoso junk food, fast food, hambúrguer, pizza, batatinha frita, bolo, pudim, brigadeiro. Pastor, é que eu como. Pois é. Não come alimento de verdade. Não come frutas e verduras e coisas saudáveis. Eu não vou mencionar o nome de ninguém para não embaraçar ninguém. Né, Adriele? Eu falei, Temos que alimentar o nosso espírito com alimento sólido. Com alimento que vem do alto, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Sintomas de anemia espiritual. Sabe o que é? Criticismo. Ser crítico.
ser crítico da igreja, do pastor, do evangelho, da Bíblia, ver defeito em tudo e em todos. Se você está ouvindo essa mensagem dizendo, esse pastor não sabe de nada, você está com anemia espiritual, te garanto. Esse pastor não. A Bíblia fala que o sábio, quando leva a verdade para o tolo, para o homem sábio, ele se torna mais sábio. Quando leva a verdade para o tolo vai com raiva dele. O tolo é o anêmico espiritual. Não entende, não compreende as coisas. Fofoca, ultra sensibilidade, qualquer coisinha a pessoa fica, ai, me machucaram, ai, não falou comigo, ai, não. Aquela casca bem fina, não pode nem olhar errado que eu estou escandalizado. Anemia espiritual. Indiferença, desinteresse e frieza com as coisas de Deus. É anemia espiritual. Aquele descaso com as coisas de Deus é um sintoma de anemia espiritual. Note o seguinte, Jesus, nesse episódio de João 4, ele estava cansado, com fome e com sede. Ele tinha seus problemas, gente. Cansado, fome e sede é muito mais sério do que muitas coisas que a gente se preocupa. Muitas vezes nós ampliamos certos problemas porque a gente comeu, bebeu e estamos cansados. Porque quando você está com fome, cansado, com sede, aquilo vira prioridade. Jesus estava com fome, sede e cansado. Olha lá, João 4, versículo 6. Estava ali na fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho. Era meio-dia, estava cansado do caminho. Assentou-se assim junto à fonte, era isso quase hora sexta. Rapidamente explicar, hora sexta quer dizer meio-dia. Tá? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Por que pedi de beber? Porque ele estava com sede, cansado, com sede. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade e compraram o quê? Comida. Por que foi comprar comida? Estava com fome. Mas Jesus, mesmo cansado, com fome e com sede, fez o quê? Fez a vontade do Pai. Se alimentou do alimento do alto, que é fazer a vontade do Pai. Ele não falou, faz o seguinte, antes de eu comer, beber e descansar, não vou fazer mais nada. Tem muito crente que faz isso. Pastor, sabe que eu não vou evangelizar? Muito ocupado. Estou muito cansado. Não vai dizer estou com fome, estou com sede, mas estou com um problema. Estou com uma situação. Tem que resolver isso. Tem que resolver aquilo. Jesus tinha que resolver. Ele falou, discípulos, vão comprar comida. Mulher, me dê água, que eu vou descansar aqui. Enquanto ele supria as suas necessidades, ele estava fazendo o quê? Ganhando almas. Fazendo a vontade do Pai. Ele se preocupou tanto em alimentar a carne física, saciar a sede física, saciar o cansaço físico, quanto o espiritual. Você pode fazer os dois. Pastor, sabe que sábado à tarde, quarta-feira à tarde, não dá para mim. Gente, não há nada de mágico espiritual sobre sábado à tarde ou quarta-feira à tarde. Você pode fazer isso no trabalho, a caminho do trabalho, retorno do trabalho, fazendo suas compras, passeando, fazendo qualquer lugar, qualquer hora. Não precisa ser com a igreja, no horário. Faça isso quinta-feira, 2 da madrugada, se quiser. Eu não aconselho, mas se quiser. Mas faça algo. O que não pode é não fazer nada. O que não pode é simplesmente falar que se dane o mundo, eu tenho minha vida para viver. Já pensou se Jesus falasse isso? Eu tenho minhas responsabilidades, meus afazeres, o resto, que se exploda para lá, eu vou cuidar do meu. Isso é um sinal de anemia espiritual. E o que vai curar essa anemia espiritual é uma boa dose dessa comida que Jesus está falando aqui. Não espere você resolver todos os seus problemas para então fazer a vontade do Pai. Porque a sua vida vai passar e você não vai fazer nada. Primeiro é o seguinte, pastor, eu sou muito jovem, deixa eu crescer um pouquinho. Não, pastor, agora eu sou um adolescente, eu tenho que estudar, tenho que fazer Enem, ok. Bom, agora eu estou na faculdade, eu não tenho tempo, ok.
Bom, agora tem que trabalhar, não tem tempo. Bom, agora tem uma família, tem um filho. Gente, sabe quando vai acabar isso? Nunca. Você sempre vai ter coisas para estar fazendo. Cada fase da vida você vai ter coisa para te ocupar. E se você não tomar cuidado, sugar o seu tempo todo. Essa fase passa, essa fase não passa. Terminar com o versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Tem um galardão, gente. Tem recompensa. Tem o dia do pagamento. Se você nunca levou uma alma para Cristo, você não sabe a alegria e o gozo que dá no coração e no espírito de levar uma alma ao conhecimento do Evangelho, ver a pessoa crer naquilo e receber a salvação. Não existe sensação melhor. De saber que você está em parceria com Deus. Porque você não faz aquilo sozinho. Deus está do seu lado. Você fala por fora e Ele fala por dentro. Indescritível e inigualável. Algo ímpar. Que você é parceria com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com Deus Pai. Para trazer uma mudança de eternidade em uma alma eterna para todo sempre. E você estava envolvido nisso. Eu não consigo pensar em coisa mais importante do que fazer isso. O médico não faz um trabalho mais importante do que esse. O engenheiro, o advogado, o presidente da República, não vamos falar, baixar o nível da conversa, mas político nenhum faz um trabalho de tamanha importância e impacto. Rei algum faz algo mais importante do que isso. Mas a recompensa não para por aí, não. Não que Deus nos deva nada, nós já temos tudo e além do que merecemos, mas mesmo assim Deus nos recompensa aqui e no porvir. Para isso que vai servir o tribunal de Cristo. Note aqui que nós não trabalhamos sozinhos, né? Ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia e o que ceifa. O que semeia e o que ceifa. Gente, tem hora que você vai falar com alguém já semeou ali. Vai falar com alguém, o Espírito Santo já preparou aquela pessoa. Você não ceifa sozinho. E o galardão vai para todo mundo envolvido. E quem não se alimenta desse alimento, perde. Perde, fica deficiente. E ajunta fruto para a vida eterna. O galardão não é só para essa vida, não. É para a vida eterna. É o galardão que não se perde, que o ladrão não rouba, que o ferrugem não corrói, que o verme não come. Fruto eterno. A inflação não come, ladrão não rouba. Ninguém tira, porque é fruto para a vida eterna. Se você é salvo, está se alimentando da vontade de Deus, está se alimentando do alimento que é levar o Evangelho, levar pessoas à salvação. Você está anêmico espiritualmente. Você pode olhar do que uma pessoa se alimenta, você pode ter mais ou menos uma boa ideia do estado de saúde dela. Espiritualmente é a mesma coisa. Sabendo do que você se alimenta ou não, eu posso te dar um diagnóstico muito preciso do seu estado espiritual. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido.